Mais um ano chegou ao fim. E a verdade é que, para muita gente, nada mudou. As mesmas promessas, os mesmos planos e a mesma sensação de que o tempo está passando rápido demais. Você lembra das metas que fez no início do ano? Daquela vontade de mudar, de fazer acontecer, de finalmente sair do lugar? Pois é, o tempo passou e a maioria das pessoas continua parada, esperando o momento certo que nunca chega. A vida virou um ciclo. Segunda, sexta, domingo, trabalho, distração, sono, e quando vê, o mês acabou. E o pior é que a gente sabe que podia estar fazendo mais, que dava para ter começado aquele projeto, estudado mais, economizado, mudado algo. Mas sempre existe uma desculpa. Sempre tem um depois. Sempre tem o ano que vem vai ser diferente. Só que o ano que vem está batendo na porta agora. E você vai deixar ele ser igual a esse? A mente adora conforto. Ela te convence de que está tudo bem esperar, de que o momento certo vai chegar. Mas enquanto você espera, o tempo vai embora. E o tempo não volta. É isso que separa o 99% do 1%. Não é sorte, não é talento, é ação. Enquanto a maioria sonha, o 1% age. Enquanto a maioria fala, o 1% faz. E é por isso que eles chegam onde os outros apenas imaginam. Se esse ano não foi como você queria, ainda dá tempo de mudar o próximo. Mas isso só vai acontecer quando você decidir que chega. Chega de esperar motivação. Chega de viver no automático. Chega de ser espectador da própria vida. Porque o próximo ano não vai ser diferente se você continuar sendo o mesmo. O tempo está passando. E ele não vai parar para te esperar. Prazer, meu nome é Jonas Demétrio. Eu criei esse canal aqui faz mais ou menos 7 meses. E nesse canal eu quero trazer para vocês um pouco sobre o que a gente vive, o que a gente passa, e poder ajudar vocês com o que eu sei e com o que eu aprendi até o momento. E não sei se vocês perceberam, mas no começo do vídeo eu criei toda essa narrativa, porque a gente já está no final do ano e é mais um ano onde nós colocamos metas, nós traçamos objetivos, criamos planos e na maioria das vezes a gente não conclui sequer um deles. A gente cai na rotina, cai no dia a dia e fica nessa para sempre. E a gente cria um falso medo e cria tudo isso e fica e continua na zona de conforto. Porque se a gente não romper esse medo, a gente vai continuar nele e vai continuar na zona de conforto. Então o plano seu de ir para a academia, ou o seu plano de abrir o teu próprio negócio, ou o seu plano de estudar, ou sequer ler um livro, você não faz. E muitas das vezes pode ser porque o seu plano é muito grande e você não consegue quebrá-lo em etapas para fazer aquilo. Você almeja um resultado muito grande com um esforço mínimo. E muitas das vezes é isso. Se eu pegar um exemplo da academia, você quer ter um físico incrível. Porém, você está 20 quilos acima do peso ou mais e você quer isso para ontem. Você não quebra como objetivos, você não muda a sua alimentação aos poucos. No outro dia, simplesmente você quer parar e comer 500 calorias por dia. E isso não funciona. Trazendo esse exemplo. Agora trazendo o exemplo do empreendedorismo. Quando você quer abrir o seu próprio negócio, você continua em uma empresa onde às vezes sequer é o ramo onde você quer manter e você fica presa nela. Por quê? Porque você está numa falsa segurança. E eu converso com diversas e diversas pessoas que estão presas nessa falsa segurança o resto da vida e elas ficam ano após ano falando: eu acho que esse ano eu vou abrir meu próprio negócio e eu vou fazer isso acontecer de uma vez por todas, mas dá janeiro, dá fevereiro e ela volta e fala bem assim: mas é complicado ter que arriscar, é complicado ter que sair da minha zona de conforto, é complicado sair da previsibilidade. Porém, a previsibilidade não existe. Pode acontecer de um mês a sua empresa onde você trabalha ir mal,
você ser demitido, pode acontecer algo, terceiros que possa te prejudicar e você tenha que sair da empresa. Pode acontecer diversas coisas. A previsibilidade não existe e a gente começa por aí. Eu acho que é muito importante a gente estar conversando sobre esse assunto, porque o ano está acabando. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que eu estou falando para vocês que tudo que a gente faz precisa de um plano e a gente precisa segui-lo e a gente não pode ter medo, porque o medo leva a gente ao fracasso. Mas por que só agora, final do ano? Porque normalmente é só começo do ano que a gente vai esperar até começo do ano para começar a fazer isso, porque esse ano já se foi. Isso não existe. Se eu tivesse pensado assim, quando eu saí da minha empresa, no mês 8, no mês de agosto, no mês do meu aniversário, onde eu larguei tudo e resolvi arriscar no meu primeiro negócio, onde eu fali, inclusive, fiquei com diversas dívidas e muito mal. Se eu não tivesse largado tudo isso e arriscado e quebrado a barreira do medo, na verdade eu nem digo quebrar a barreira do medo, eu digo saber lidar com o medo, porque o medo ele sempre vai existir. E normalmente eu falo isso em todos os meus vídeos. A gente tem que saber lidar com o medo, porque o medo ele sempre vai existir, o medo é algo natural. Ele vem com a gente e a gente tem que saber lidar com ele, porque ele vai estar presente até o resto da nossa vida, seja numa decisão que a gente tem que tomar, seja num risco que a gente tenha que tomar. Tudo pode envolver o medo e ele faz parte do jogo. E voltando para a história, onde eu tive que sair no mês 8, no mês de agosto, e resolvi arriscar no meu próprio negócio, eu tomei essa decisão e quebrei a barreira do medo e eu fiz acontecer. Porém, as coisas nunca vão dar certo quando não é para dar certo. Então escute o que eu estou falando. Às vezes você tentou abrir o seu próprio negócio. Às vezes você tentou e não conseguiu, você falhou. Às vezes o plano que você tinha nesse momento deu tudo errado e você caiu nesse vídeo e você está aqui vendo ele agora. Porque quando você viu a thumb ou o título, te deu um mínimo de esperança que eu podia te ajudar e eu posso te ajudar. O que eu vou falar para vocês aqui é que quando eu falei minha empresa e eu me vi no fundo do poço, eu só conseguia ver uma luz lá no final. Sabe o que eu pensei? Eu não posso desistir agora. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu tive que limpar todos os meus pensamentos. E eu tive que marchar até a luz. Então o que eu digo para vocês é: não existe e não tem como ter grandes resultados se você não passar por grandes lutas. Isso não existe. E sim, você vai passar por medo. E sim, você vai passar por dificuldade. E esse vídeo aqui, sim, ele vai fazer parte da etapa. E eu espero estar te ajudando aqui. Porque se você quer ter grandes resultados com mínimo esforço, o ano que vem vai ser um ano igual esse, onde você traçou vários objetivos, onde você queria ter realizado vários sonhos e não conseguiu. E não conseguiu. Se eu não tivesse arriscado, se eu não tivesse falido a minha primeira empresa, eu não teria comprado um carro esse ano. Eu não teria comprado mais de 60, 70 mil reais em equipamentos para minha empresa. Eu não tinha batido meus primeiros 100 mil faturados da minha empresa. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas se eu não tivesse falido e abrido uma conta de mais de 10 mil reais para pagar, eu não estaria vivendo isso aqui hoje. Estaria talvez na empresa que eu estivesse trabalhando, tendo uma vida onde eu não estaria contente. Então, sim, você precisa criar um plano e não ter medo dele, porque o que vai acontecer nessa trajetória, ele vai te moldar para o futuro. Ele vai construir o seu eu do futuro. E eu posso garantir para vocês que com tudo que eu aprendi quando eu fali, quando eu quebrei, quando eu estava no fundo do poço, foi o que me trouxe até aqui. Então, sim, as cicatrizes são importantes e você precisa aprender com elas. O medo vai ser a tua maior barreira hoje. Você vai quebrar ele. Mas não ache que quando você quebrar a barreira do medo, vai acabar todos os teus problemas. Vão vir mais. E você precisa lidar com eles. Então, esse ano de 2025 está acabando. Mas não significa
que os teus planos não vai dar tempo para você conseguir realizá-los. Seja lá se seu plano seja uma dieta e emagrecer, seja lá se seu plano seja empreender, abrir uma empresa. Por que você vai esperar o começo de um ano? Isso não vai mudar muita coisa. Para ser sincero, não vai mudar nada. Sabe o que falta muitas vezes? É o primeiro passo, é o arriscar. Mas a nossa mente ela cria um medo, uma zona de conforto, onde a gente fica preso para o resto da vida. Onde você vai encontrar pessoas com 60 anos trabalhando para se aposentar com 2, 3 salários mínimos. E ainda assim, se conseguir se aposentar com 60 anos, cadê a saúde dessa pessoa? Cadê a juventude dessa pessoa para poder aproveitar? Isso é previsibilidade para você? Eu respeito todos, eu respeito a decisão de todos, mas o que eu quero fazer aqui é abrir um pouco a sua mente. Será que agora, final do ano, é tarde para começar? Será que agora não é o momento? Será que você precisa esperar mais um ano para não conseguir chegar nos resultados que você quer? Não espere ano que vem. E não tá tarde. Sabe o que falta? Um passo. Você não pode achar que um passo precisa ser atrás do outro. Você não vai abrir seu próprio negócio em uma semana. Você não vai começar uma dieta e ter resultados em uma semana. Mas o primeiro passo é o mais importante, porque se você não der ele, os outros não virão. Então, quando eu resolvi sair da minha empresa, quando eu resolvi abrir meu primeiro negócio, as coisas não aconteceram como eu queria. Como eu falei para vocês, eu fiquei muito mal, eu fali, tive contas a pagar, mas esse caminho me trouxe até aqui. Então, uma coisa eu posso garantir para você: quebre a barreira do medo, se prepare, porque o caminho não é fácil, mas não deixe para ano que vem. Não deixe você ser vencido por mais um ano. Comece hoje, comece ontem. Não espere, porque quando a gente espera ano após ano, daqui 10 anos, você vai olhar para o seu eu do passado e pensar: e se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse quebrado a barreira do medo? Eu espero que eu possa te ajudar nesse vídeo. E eu garanto para você que se você trocar as 4 horas, 8 horas, ou às vezes até mais, de tempo que você tem na tela do seu celular, no scroll infinito do Instagram, do TikTok, você, olha, vai ter muito sucesso, tá? Eu garanto para você. Troque isso por conhecimento de verdade, troque isso por um livro. E eu garanto para você que se você começar hoje, até janeiro do ano que vem, você vai estar no caminho certo e vai lembrar desse vídeo aqui. E eu garanto para você que você vai lembrar dele e vai agradecer por isso. Espero poder ter te ajudado com esse vídeo. É um vídeo simples, é um vídeo onde eu parei um pouco do meu tempo e trouxe esse conhecimento aqui para vocês, um pouco dessa motivação para vocês. Lembre, se muito é o que você quer, muito custa isso. Não esqueça disso. Não existe resultado sem esforço. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva e principalmente deixe seu comentário. Eu espero ter te ajudado até aqui e nos próximos vídeos eu espero ajudar ainda mais.